Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Tech, mais uma vez com o meu parceiro Gus. Tamo junto, Caião. E o nosso uniforme padrão. Novo uniforme lindo, né? Exato. E hoje receberam um parceiro, cliente, Moisés Nery, CTO da Trademaster. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, obrigado mais uma vez. Parceria de já alguns anos e estou muito feliz pelo convite, obrigado. Pô, maravilha. Moisés, eu sei um pouco já da sua trajetória. Se eu não me engano, já são 8 anos de parceria aí desde outras empresas. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a turma e para o Gus também. Como você fez essa trajetória até a cadeira de CTO? E depois a gente pode fazer uma imersão aí no mundo de startups, de fato. Eu sei que você já esteve dos dois lados, mundo de consultoria, etc. Queria saber um pouquinho da sua carreira aí. Legal, bacana. Eu brinco com todo mundo que eu caí na área de tecnologia meio que sem querer, né? Porque minha vida era o esporte. Antes, até os 18 anos, eu queria praticar esporte e meu sonho era ser jogador. Não tive habilidade para isso. Futebol mesmo? Legal. Não tive habilidade para isso, então tive que tomar outro rumo. E eu comecei fazendo um curso da prefeitura, na verdade, que era um curso de redes, sem saber nada ainda. E ganhei uma oportunidade na empresa de um amigo do meu pai, que eu não era nem contratado ainda. Ele tinha uma metalúrgica e ele me chamou lá para ficar lá um tempo e ele me dava uma mesada, mais ou menos foi assim. E lá nessa de o que eu vou fazer, o que eu vou aprender, eu entrei pela área de qualidade, fazendo documentação de peça no AutoCAD naquela época. E aí tinha uma redezinha lá de computadores, de 20 computadores, e eu fazendo o curso da prefeitura e tal, e ele falou, tem esses computadores aí, você não quer cuidar? Eu pago para um cara vir aqui, ao invés de eu pagar para ele, você assume. Eu falei, pô, mas eu não sei nada. Ele falou, não, o cara te treina. E aí esse cara ia lá e o cara começou a me explicar como é que funcionava, as rotinas que tinham que fazer e tal. E eu embarquei ali, assim, ali foi meu primeiro contato e foi ali que eu falei, bom, eu não sabia muito o que fazer, eu já tinha prestado faculdade de educação física e tinha colocado como segunda opção ciências da computação. Mas aí acabei não fazendo nessa época, nesse primeiro ano ali, porque eu não tinha como pagar e tal. E aí fiquei um ano nessa empresa, foi a base ali para eu começar a entender o que era tanto trabalhar numa empresa como trabalhar com tecnologia. E aí um outro amigo meu que estava numa startup, então minha vida com startup começou lá no início já, ele estava numa startup chamada OfficeNet na época, era um e-commerce B2B de material de escritório. Então a Calunga naquela época era só uma distribuidora, não tinha nem loja física ainda da Calunga. E essa empresa vendia material de escritório pela internet para o mercado B2B. Então, vendia só para a empresa. E era de um argentino, tinha na Argentina e tinha no Brasil. E eu entrei lá, tinha na época, quando eu entrei, 130 funcionários já, mais ou menos. Entrei para ser o menino do computador, trocar placa de rede, ver cabo, esse tipo de coisa, suporte basicão. Mas lá eu fiquei quase 3 anos, fiquei 2 anos e 6 meses, mais ou menos. E foi uma empresa legal porque me deu oportunidade em várias frentes, assim. Então, eu sempre fui um cara de questionar e perguntar muito, querer saber sobre tudo e tal. E nessa época foi quando eu comecei a fazer faculdade. E eu comecei a fazer uma faculdade com ênfase em banco de dados. Que naquela época o DBA era quem ganhava dinheiro. E eu queria ser DBA. Eu não vou ser DBA porque quero ganhar dinheiro. E nessa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar com suporte, depois fui administrar servidor, fui cuidar de e-mail e tal. Aí trabalhei como DBA um tempo e aí fui para desenvolvimento. Aí saí de lá, fui para consultoria de telecom, trabalhei fazendo software para Vivo, desenvolvi o primeiro software de tarifação de SMS online para Vivo, fui eu que implementei lá. Depois de lá fui para a TIM, fui para uma telecom de verdade, aí fui trabalhar com projeto já, não era mais desenvolvimento, fui fazer gestão de projetos. E aí fui indo, trabalhei na TIM durante quase 6 anos, foi uma escola maluca, trabalhar com brasileiro e italiano junto é uma mágica. E aí queria sair de telecom, fui para o IG, fiquei 1 ano no IG, eu brinco que eu fiquei no IG para 2 coisas, né? Para sair do mundo de telecom, mas para entender também que eu tinha que voltar para ele em algum momento e para conhecer minha esposa, porque só isso que eu fiz ali. Mas aí fiquei 1 ano lá, aí a Portugal Telecom foi comprar o IG, ficou uma indecisão e eu fui para a NET trabalhar num projeto internacional. Fiquei quase 3 anos na NET também, trabalhando com uma implantação de um sistema israelense. Fiquei em Israel 40 dias trabalhando com israelense, indiano, foi uma experiência incrível ali. E aí de lá eu fui para uma outra consultoria, voltei para a consultoria italiana. Fiquei também quase 6 anos nessa empresa.
E aí lá eu trabalhei com N projetos, para N empresas, para banco, para Vale. Fizemos um projeto de automação da Vale, que era um projeto de ser humano zero. Então, uma mina inteira ela era automatizada por robôs. Assim. E aí foi a nossa empresa que fez esse projeto. Fizemos um projeto para a planta do Renegade, da Fiat. Fizemos um projeto de integração para TIM. Criamos uma plataforma de integração para 70 milhões de transações dia. Fazia a plataforma com 4 servidores virtuais. Assim. Fiz projeto de inteligência artificial. Naquela época ainda estava iniciando, né, essa coisa de modelo preditivo com câmera para identificar coisas. Fizemos uma POC para Estapar muito legal. E fiquei lá durante muito tempo nesse mundo. E aí, quando eu cansei do mundo corporativo, eu falei, eu quero ir para uma startup onde eu possa começar do zero e tomar minhas decisões. E aí foi quando eu encontrei a Trade Master, ou ela me encontrou, na verdade. Através de um headhunter, eles me encontraram. E me fizeram uma proposta. E eu falei, eu vou se eu tiver participação da empresa, porque meu sonho era fazer isso, era construir junto. E aí, cá estou na Trade Master, já há 5 anos. 5? Achei que fosse... Não, na Trade eu tô há 5. Foram 5 anos. Foram 4 de Mighty, então, mas um e pouquinho aí de... Exatamente. De F-Câmara. E aí tô lá agora, como CTO, fazendo bastante coisa legal. Crescemos bastante, graças a Deus. E você saiu de um mundo regulatório forte, né, de grandes corporações e veio para, como você disse, o mundo de startup, né? Atendeu as expectativas de agilidade e tudo? Eu vou te falar que são 2 extremos, assim, porque eu vim com aquele encanto que na época quando eu vim, a startup estava no auge, assim, então muito dinheiro no mercado, né? As startups virando unicórnio em 3, 4 anos, aquela coisa maluca. E vinha muito com aquela, tipo, a startup tem um modelo de trabalho diferente do mundo corporativo. E ela é uma realidade, assim, mas eu aprendi na prática que ela é uma realidade quando você contrata pessoas com esse perfil, né? Então, você pode ter uma startup velha, você pode ter uma startup que tem 2 anos de vida como empresa, mas é gerida por pessoas que vêm com uma mentalidade old school que transforma a cultura da empresa numa cultura corporativa. Mas eu fui aprender isso quando eu fui para a Trade Master, né? Fui aprender isso em loco. A Trade Master passou por várias transformações culturais, assim, muito por conta disso. Mas atendeu a minha expectativa em relação à autonomia, assim. Acho que a autonomia de você poder pensar, desenhar, implementar e tomar as decisões que você entende que são as certas, tanto tecnicamente como de gestão e evolução, para mim isso foi muito bacana, assim. Então, tenho me divertido bastante na Trade Master nesse tempo. Legal. E a Trade, ela é uma fintech, né? Ela nasce dentro de um contexto já do boom das fintechs, etc e tal. E a área financeira é uma área que você não tem muita margem para erros. Né? Você está lidando com números e esses números muitas vezes não é seu, é dos outros. Como que foi uma startup trabalhando inovação para o mercado financeiro com esse monte de risco na sua vida? Como é que foi esse? Eu tive um agravante ainda quando eu cheguei na Trade Master, já tinha uma plataforma lá, né? Então não é que eu construí aquela do zero, né? Então eu tive que lidar, basicamente o dito popular que todo mundo fala, eu tive que trocar as peças do avião com ele em voo. Mas assim, o risco, quando você trabalha em consultoria, você já trabalha com vários projetos nesse nível de risco, assim, né? E aí é pior porque você é fornecedor. Sim. Você não está nem dentro da empresa, né? Então, trabalhar, por exemplo, fazendo automação dos robôs da linha de montagem da Renegade, se você errar, é uma linha inteira de montagem que foi para o saco. O prejuízo é gigantesco. Mas, quando você trabalha numa empresa a qual você também faz parte dela como sócio e se der prejuízo, o prejuízo cai no seu colo também, aí o peso é maior, né? Então, quando eu cheguei na Trade Master, a gente tinha muito problema com a plataforma que ali tinha, né? Que existia naquele momento. Só que não eram problemas que davam prejuízo para o cliente, mas eram problemas que davam prejuízos operacionais para dentro da empresa, né? Então, dava um esforço muito grande. Então, meu primeiro foco foi ali, foi estabilizar a plataforma, foi entender o que aquele mundo fazia, né? E obviamente, sempre se preocupando com a segurança daquilo que a gente está propondo para o cliente, né? A gente trabalha com o mercado B2B e fornecendo basicamente crédito. Então, são 2 coisas importantes, porque a gente tá ligado no processo de venda e pós-venda do nosso cliente. Se a gente falha, eu posso parar o processo de venda e pós-venda dele, né? Então, quando sei lá, um cliente nosso, a Gerdau, ela tenta operar com a gente e minha API está fora, o sistema dela trava no meio do caminho.
Então, eu deixo um caminhão dela parado, por exemplo, não saindo para entrega, que é um problema. Eu posso parar a linha de faturamento de uma empresa, porque eu estou ligado com eles nesse processo. Então, é assim um trabalho crítico, mas é um trabalho que, ao mesmo tempo, te dá uma satisfação quando você faz tudo certinho, né? Quando você vê uma empresa a qual está ligada a você, crescendo porque você está dando mais crédito, vendendo mais porque você está dando mais crédito, ou sustentando muito varejista, como a gente sustentou durante a pandemia, que foi um outro case também que para a gente foi impressionante. A gente receber feedbacks de varejos pequenos, falando que a Trade Master ajudou eles a não fecharem as portas, né? Então, isso também é um valor para a gente muito importante ali na Trade Master. Eu ia pegar o gancho, a gente falou da Trade e deu alguns pitacos, né? Algumas pílulas ali do que ela faz. Uhum. A Trade, então, hoje ela é uma fintech de crédito B2B, certo? Perfeito. E explica pra gente como é que ela se encaixa na cadeia, né, do varejo. Eu sei que ela é esse case da pandemia é fantástico. Como que a Trade atua fornecendo crédito pro varejo no B2B? Tá bom. A Trade, assim, oficialmente nós somos uma empresa de meio de pagamento, não é nenhuma empresa de crédito, né? Quando a gente fala para regulatório, Banco Central, nós somos uma empresa de meio de pagamento. Como é que a gente faz isso? A gente faz muito paralelo com o cartão de crédito no modelo antigo, quando as grandes home centers, Casas Pernambucanas, Renner, tinham o seu cartão e aquele cartão só servia para comprar no estabelecimento daquela marca, né? Então, você não podia usar ele em qualquer lugar, você só podia usar ele ali. O nosso produto é muito parecido. E a diferença é que a gente, além de ser o cartão, a gente é a maquininha também. Então, a gente é o que a gente chama de arranjo fechado. Então, a gente é o ecossistema inteiro de pagamento. E como que a gente faz isso? A gente fecha um contrato com uma indústria, analisa toda a base de clientes dessa indústria. A gente concede como se fosse um cartão de crédito virtual para cada cliente deles com um limite aprovado. E a indústria usa esse limite de várias formas. Ela pode usar para fazer desde a venda completa, ela pode usar para fazer extensão de prazo. Então, tem indústria que usa a gente, que é onde ela dá o crédito para o cara até 15 dias. Aí o cara quer comprar a 30, 60 ou a 90. Aí, para ela dar esse crédito, quem dá é a Trade Master. Então, ela dá os primeiros 15, a Trade Master financia o resto. E aí, quando o varejo vai comprar dessa indústria, ela oferece essa forma de pagamento, que é a Trade Master, para esse varejo. Muitas das indústrias usam a gente quase como white label, né? Então, cria-se lá o seu programa XPay, né? Dependendo do nome da empresa, e ela oferece a gente como um white label mesmo, que também para a gente é super válido. Mas algumas não, algumas apresentam como a Trade Master mesmo. Falam, a gente tem um parceiro aqui, tal, não sei o quê, você tem já um crédito aprovado com eles, você quer comprar a prazo, usa a gente. Então, a gente trabalha dessa maneira. E para isso fluir de forma clara e limpa, a gente está integrado via API nos RPs das indústrias, né? RP ou sistema de força de vendas, seja como é a arquitetura de cada uma delas. Então, dessa maneira que a gente trabalha. E a diferença entre a gente e o banco é que todo pós-venda dessas indústrias, que é muito trabalhoso, porque gera muita prorrogação, gera muito cancelamento, gera muita devolução parcial. Então, o cara comprou 100 caixas de Omo da Unilever. Quando o caminhão foi entregar, 3 caixas estouraram. O cara não quer receber. Então, na entrega, ele vira e fala, pô, quero só 80. Essas 20 aqui que estouraram eu não quero mais. Isso gera uma devolução parcial. Quando uma indústria ela busca o crédito ou o financiamento através de um banco, isso é engessado dentro do banco. Ela tem que trocar o boleto para ela conseguir movimentar aquele boleto. Com a gente, não. Ela aperta um botão no RP dela, manda esse comando para a gente executa e para ela é transparente. Entendi. O operacional mais tranquilo. Então, né? O operacional para eles é muito mais livre, muito mais liso, né? Tá bom. Você comentou que tem um ecossistema já que tem que estar funcionando com esses casos de uso aí de... Não o caso feliz, né? Mas casos de exceção e tudo mais. Uhum. Mas a gente sente necessidade de inovar também. Trazer Perfeito. inteligência artificial, novas tecnologias. Como é que isso dá para ser feito no ecossistema de startups, mantendo o legado? Assim, como a gente tem um budget restrito, né? Diferente das grandes corporações, a startup normalmente ela tem um budget muito certinho para que ela possa se manter fluindo até o crescimento exponencial dela. A gente trabalha muito em parceria com parceiros. A Maita é um delas, né? Parceira nossa desde o início ali, onde a gente já fez alguns programas, não de inovação, mas pelo menos para profissionais e para poder enriquecer a nossa base de profissionais. Foi um programa sensacional que a gente fez com vocês.
mas a gente usa também parceiros de grande tamanho, né? Então, como eu vim de consultoria, eu conheço essas Big Techs de algumas pessoas dentro delas, e isso facilita a minha vida de poder gerar POCs a custo ou zero ou baixo, para que eu possa inovar dentro da nossa cadeia, né? Então, eu criei uma plataforma do zero lá na Trademaster, muito apoiada nesse quesito, né? Usando muita coisa apoiada em Big Tech. Então, nossa plataforma está muito próxima de uma grande Big Tech de cloud, e a gente usa eles como fomento, né? Como incentivo. Como a startup nessas Big Techs tem uma porta mais aberta na ponta de incentivo para inovação. Porque como a gente consegue ser mais rápido, como a gente consegue provar as teses de uma maneira mais rápida do que uma grande corporação, eles gostam de apoiar. Então, eu vou muito por esse caminho, assim, porque meu budget basicamente é para rodar o dia a dia, para manter o que a gente já tem, né? E até para gerar o case de sucesso para a grande plataforma, você tem mais agilidade, né? Exatamente. Rapidinho se prova um conceito e já se mostra para o mercado, né? Exatamente. Então, aí o conceito que a gente roda ali muito é testar e errar rápido e corrigir rápido, né? Então, o erro não pode ser demorado, assim como a correção também não. Então, a gente tenta ir drivando o nosso produto dessa maneira. Boa. Vamos falar de IA? Pode ser. Boa. Nas grandes corporações, está falando nisso, eu quero saber do mercado de startup Boa. também. Como é que o mercado de startup, em empresas menores no geral, menores naquelas, né? Porque a Trade já transaciona um valor muito expressivo, mas no mercado de startups, não. Acho que a maior classificação é só startup mesmo. Uhum. Como que tem veiculado o assunto de IA? Eu acho que é geral, assim, é um tema que está todo mundo olhando para ele, não tem como nenhuma empresa falar que não está olhando para esse tema. Eu acho que o que está acontecendo é que cada empresa está num tempo diferente, né? A startup tem agilidade, como você falou, mas eu olho lá com muita cautela nas escolhas que a gente faz de quais ferramentas usarem, em qual IA generativa se apoiar. E a gente tem feito um estudo agora, qual é a melhor forma de usar ela dentro da Trademaster. A Trademaster já usa inteligência artificial desde o nascimento. Todos os nossos modelos de crédito são proprietários, são modelos de inteligência artificial criados por nós. E o nosso diferencial do mercado está ali, é o coração da empresa hoje. E a gente já usa inteligência artificial para algumas coisas, para a parte de cobrança, por exemplo, já tem algumas coisas rodando. Mas a IA generativa, que veio acelerando muita coisa, a gente ainda está rodando testes para ver aonde melhor se encaixa, né? Então, a gente entende que tem ainda uma camada de segurança que não está clara para o mercado, né? Então, essas grandes empresas que estão fornecendo soluções de IA generativa hoje, não está muito claro qual é o nível de segurança que você tem do seu dado, né? E hoje, no nosso caso, por exemplo, o dado é competição na veia, né? São os dados que eu tenho dos meus parceiros, das minhas indústrias, que me fazem ser diferencial no mercado para acertar mais na hora de conceder crédito ou diminuir a inadimplência. Então, a minha preocupação sempre está muito nesse, assim, a forma como eu vou consultar, como eu vou usar uma IA generativa, seja ela qual for, qual é a segurança que meu dado tem quando está lá, né? Então, com o parceiro que a gente tem agora, eles colocaram isso em contrato, que eles não vão usar o nosso dado para alimentar modelo, para treinar modelo. Até para dar um exemplo mais claro, tem gente que você utiliza a IA e você tem que dar um input do seu código-fonte ou do seu dado e, dependendo do contrato, ela pode utilizar o seu dado em outras situações, né? No mínimo é para treinar o modelo dela. Assim, tem grandes empresas já falam que, olha, o seu dado com a gente está seguro, mas eu vou usar ele para treinar meu modelo. Então, o quanto está seguro? A gente não sabe ainda, né? É uma coisa que a gente vai ver a longo prazo. Ela pode vazar o seu dado, né? A gente vai ver a longo prazo esse tipo de coisa, né? Ou até trazendo para o nosso cenário mais dev, assim, que a gente estava conversando fora do ar, a questão de uma credencial, por exemplo, ou acesso num... Uma senha, né? Exato. Acho que isso ainda é um risco bem, bem forte, assim, né? E é isso, né? Assim, a gente sabe que no mercado de segurança, as grandes invasões sempre acontecem através de uma pessoa, né? Dificilmente as grandes invasões nas grandes corporações, elas acontecem do cara furando o firewall de fora para dentro. Ele sempre usa a credencial de alguém, né? Ele descobre, ele entra no notebook de alguém, descobre a credencial do analista júnior que seja, e aí ele vai escalando aquilo ao longo do tempo. Então, a nossa preocupação é essa. Uma vez que as pessoas são a fonte de entrada de um risco para dentro da empresa,
Você dando uma ferramenta que uma pessoa está alimentando com sua informação, o risco, você está dobrando o risco, né? Então, assim, a gente está usando já para algumas coisas, a gente está rodando algumas POCs. Em breve a gente vai lançar um produto para o nosso cliente que vai usar Generative AI em parceria com esse player que a gente tem. Mas a gente ainda está em fase de teste, assim. A gente deve lançar mais para o final desse ano, algo desse tipo. Legal. E essa parte de testar novas hipóteses, etc., você falou que é muito viabilizado através de parceiros, né? Uhum. Isso ainda hoje continua sendo dessa forma? Ou hoje a Trade já consegue fazer as POCs internas? Como que... Hoje, como a gente já tem um time bem estruturado, assim, então você acompanhou bem ali o nosso crescimento, a gente passou por várias transformações nesse crescimento. Contratar muita gente no mercado de TI não é fácil, né? Teve um ano que vocês me ajudaram a contratar 70 pessoas num ano, né? Entre vários times. E, obviamente, isso traz um monte de dor. Cultura diferente, profissionais que não estão afim, profissionais que se falam uma coisa e não são aquilo que se vendem numa entrevista. Então, a gente está com um time muito maduro, né? Então, o final agora do meio de 2023 para cá e agora início de 2024, a gente está com um time bem redondo. Então, tem coisa rodando com os times de forma interna. Então, hoje a gente tem um time de engenharia separado só para pensar em evolução da plataforma atual e inovações olhando o mercado, né? Então, esses caras têm duas frentes que eles trabalham ali. É uma squad inteira dedicada só para isso. E então, esse ano a gente deve lançar bastante coisa nova por conta dessa iniciativa interna, né? Mais as parcerias, assim. Acho que são as duas formas que a gente está usando para poder criar coisas novas dentro da Trademaster. Legal. Cara, no mercado de finance como um todo, e aí eu já pego o gancho para falar de IA, e toda vez que eu escuto IA, num nível mais profundo, eu escuto sobre ética. Né? E aí tem regulamentação de um lado, etc. Misturando um pouco de tudo isso. Como que tem sido esse assunto sobre regulamentação, ética e uso de IA dentro do mercado financeiro? A Febraban, ela libera alguns direcionamentos, né? Então, vem atrelado, ainda está muito sendo puxado pela questão da LGPD. Então, ainda está muito guiado por aquilo, né? Então, a segurança do dado, a segurança da informação ainda está muito pautada pelo aquilo que foi criado no passado. Mas está indo para uma movimentação do que pode acontecer. Assim. Eu acho que hoje, qualquer vazamento, qualquer problema que acontecer, seja no mercado financeiro ou qualquer outro mercado, eles vão se basear na lei que foi criada para informação, para poder julgar qualquer coisa. Ainda não tem nada muito robusto para IA. Né? Eu acho que o que tem muito sair esses indicativos do que usar, como não usar, o que pode, o que não pode, como pode. A Trademaster, a gente tem sido um pouco cauteloso por conta da segurança dos dados da Trademaster. Né? Então, a gente tem muito dado que a gente não quer que o mercado tenha acesso. Ou que a gente quer que ele tenha acesso pagando por conta do conhecimento que a gente tem. Então, a gente tem estudado isso com calma, assim, tem estudado bem com carinho. Eu acho que o maior problema hoje no setor financeiro está muito mais em se proteger dos ataques do que o uso da IA. Né? O uso da IA, ela pode potencializar a entrada de um cara na sua empresa. Se você usar ela de maneira errada, se você der ferramenta na mão do seu funcionário da maneira errada, você vai estar facilitando a vida de quem vai te atacar. Mas eu ainda não vejo um grande problema no uso da informação da IA se você fizer ela ainda da maneira certa. Eu acho que ainda a gente está engatinhando ainda nessa questão de uso massivo disso, né? Então, eu acho que ainda tem tempo ali. Se eu não me engano, o Congresso já discute alguma coisa de regulamentação mas vai vir, fora do LGPD, né? Mas é muito focado em ética, discriminação algorítmica relacionada à raça. Você já viu uma discussão numa feira? Feirante discutindo? Como feira não? É igualzinho nosso congresso falando de IA. É isso. Cara, é bizarro, muito, né? Não tem a menor ideia do que eles estão falando. Mas todo mundo quer aparecer, né? Exatamente. Eu não vou deixar a IA... mas eu acho que é isso, assim, essa discussão... Eu acho que estão olhando muito qual que é o problema que a IA pode trazer, mas a gente não está pensando no problema que o ser humano pode criar com a IA, que eu acho que aí é o grande problema, né? Então, a IA ela vai potencializar tudo, ela vai potencializar as coisas boas, então a gente vai conseguir inovar mais rápido, a gente vai conseguir descobrir coisas mais rápido, a gente vai conseguir validar coisas mais rápido, só que a gente também vai começar a criar coisas que já estão criando coisas para o mal. Então, potencializa os dois mundos, né? A gente está falando de deepfake agora, exatamente, de generativa exatamente. agora, né? Eu vi eu não sei se foi
na Europa já tem algumas iniciativas de regulamentação bem mais avançadas, né? Eu não sei se foi a União Europeia que usou um exemplo. Por exemplo, você citou a Febraban. O governo ele não centralizou, como a gente estava indo na linha aqui de eu regulamento e distribuo as regras. Eles trouxeram organizações como a Febraban e começou a diluir a responsabilidade. Então, cara, a Febraban, você faz do seu nicho. Anvisa, você faz do seu Legal. nicho. Faz sentido, né? Eu acho que seria um caminho. O grande problema que a gente tem aqui é a política do Brasil, que não pensa assim, né? Eu acho que no Brasil o melhor caminho seria esse, assim. Eu acho que aqui a gente ainda tem uma dificuldade que politicamente a gente está muito desorganizado hoje, né? Tá tudo muito confuso de como as coisas funcionam, de como o país vai. Então, mas eu acho que eu entenderia que é um caminho melhor porque cada nicho conhece o seu mercado, né? Cada nicho conhece aquilo que cerca o seu mercado. Talvez devesse ter uma regulamentação guarda-chuva maior, né? Então, sei lá, o básico é isso aqui. Depois entra cada organização tendo a sua coisa mais específica. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem que esperar para ver como é que vai caminhar. E traz um pouco a discussão para o campo técnico, porque é técnico, né? Total. Então, exato. Acho que tendo uma geral, como o Moisés falou, e deixar as minúcias que tem que ser discutidas ali com grupos mais pé no chão, faz mais sentido. Uma IA na área de saúde que receita, ajuda o médico, não sei o quê. Né? Exato. Não adianta o cara da Febraban querer falar, eu acho. Perfeito. Você acha que o deputado vai saber falar de saúde, de tecnologia de crédito? Exato. Agora, saúde tem desafios. Política de crédito que esbarra, por exemplo, discriminação ao algoritmo, faz mais sentido com o Febraban. Eu acho que tem uma coisa que foi falado naquele evento que a Maita proporcionou lá no The Circle, que para mim faz todo sentido. O Brasil, ele usa poucas universidades para pensar nessas coisas, assim. E para mim, as universidades deveriam ser um campo bom de estudo para pensar nessas regulamentações, de qual caminho seguir. Então, uma universidade unida com uma Febraban, por exemplo, que tem o conhecimento do mercado e tem os cientistas que se preocupam em estudar aquilo num conceito mais abrangente, seria uma união perfeita para a gente ter as coisas funcionando. O problema é que aqui no Brasil, a gente, como foi dito lá, houve um afastamento do mundo corporativo das universidades. É um descolamento. Lá fora, até a parte de engenharia de software é mais colada com as universidades. Elas são propulsoras de teses de arquitetura, de software, de engenharia no Vale do Silício. Né? Stanford, por exemplo, aqui é mais focado em formar profissional para o mercado de trabalho, mas não emana dali o conhecimento diferente das ciências sociais. Né? A inovação lá fora, entre público e privado, é quase que uma coisa só, né? Você vê as grandes empresas inovando, sempre tem uma universidade por trás, sempre tem uma universidade apoiando. Então, aqui no Brasil, a gente dificilmente tem isso, assim. Tá bom. E a gente falou, Moisés, um pouco de IA generativa, mas o que nos traz uma questão de fundo mais básica. É o jeito da gente ter IA como modelo próprio ou consumir isso as a service, independente de ser generativo ou não. Perfeito. A gente está tendo hoje mais acesso à tecnologia de ponta, estado da arte, como um serviço. Como é que você vê isso? Eu acho que acelerou muito, né? Então, tecnicamente falando, hoje a gente consegue construir plataformas que usem inteligência artificial muito mais fácil e mais rápido do que no passado. Mas eu acho que o que está acontecendo agora foi um pouco o que aconteceu com o surgimento da cloud, assim. Eu acho que ela te dá aquele impulso para você sair do zero muito mais rápido, mas a gente nunca vai fugir do intelecto do ser humano vir em primeiro lugar para você criar as coisas certas. Né? Então, eu acho que o as a service ele funciona muito para você testar. Agora, quando você vai para o mundo corporativo e você usar um as a service para ser diferencial seu, não dá. Porque um concorrente seu pode usar o mesmo as a service. Então, você não é diferencial. Né? Então, acho que essa balança que sempre tem que ter. Assim, o que dá para eu usar as a service que me acelera? Então, sei lá, no meu caso lá, se eu conseguir automatizar todo o meu processo de cobrança e não precisar depender de nenhum escritório de cobrança, por exemplo. Eficiência operacional. Eficiência operacional. Eu não tenho grande competição nisso com o meu cliente. Agora, eu usar um modelo de aprovação de crédito as a service, não dá. Porque aí eu vou estar dando para o meu concorrente a mesma possibilidade. Né? Então, eu acho que tem que ter essa divisão. Assim, eu acho que para eficiência operacional super funciona, desde que a gente treine as pessoas de uma maneira certa, assim, né? É o que eu estava comentando com vocês um pouquinho antes aqui. Não adianta eu liberar o ChatGPT para meu time comercial gerar propostas se meu time comercial não sabe fazer curadoria disso. Não sabe interagir com a ferramenta, não sabe colocar os prompts corretos. Eu vou ter uma dor de cabeça. Né? Então, acho que vai um pouco desse caminho, assim. A gente volta um pouco naquela velha discussão sobre falar de IA
eliminar alguns empregos. A gente até estava falando isso no episódio anterior, né, Gus? Existe um extremismo que, putz, a IA vai eliminar. Talvez, né? E, cara, não, é só a pessoa saber usar a tecnologia a seu favor, né? No exemplo, você deu um exemplo ótimo. É o comercial que usa, é o cara do marketing para fazer um texto. Ele gera o texto e não lê o texto. Aí... E assim, eu faço às vezes um paralelo. Minha esposa tem ela é psicóloga e ela tem um Instagram voltado para maternidade. E ela tem começado a usar a IA generativa para apoiar ela na criação de conteúdo. Só que ela é toda detalhista, ela lê o que ela recebe de retorno, ela mexe, ela fala, pô, tá bom, me deu ideia, mas não dá para eu copiar e colar isso aqui, porque não vai fazer muito sentido. Se as pessoas não entenderem que ainda a IA generativa precisa da curadoria do intelecto individual, que é isso que vai dar o diferencial, não vai, entendeu? Perfeito. A gente vai começar a criar, como tem hoje, deve ter um monte de perfil do Instagram que usa conteúdos que se você lê o que está escrito ali, você vai na hora detectar e falar assim, não, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui certeza que não foi ele que escreveu. Então, acho que esse risco a gente está correndo muito ainda, né? Porque as pessoas estão trabalhando em volta disso e achando que a inteligência artificial está fazendo o meu trabalho e não é assim. E tem o processo mais profundo de criatividade também e ideação, que eu acho que a IA ela te ajuda, mas ela não vai criar 100% para você, né? Acho que para aceleração, que é a palavra que ele utilizou. Vamos criar uma pauta para um podcast. Às vezes, se você for criar do zero, te falta alguma ideia que se você pedir para IA para te ajudar, fala assim, pô, bem verdade. Acho que é geração de insights, validação, de repente, de algo que você está pensando. E aí é como se fosse... Eu brinco, às vezes, que a IA, ChatGPT, BART e tal, são IAs que são quase que aquele seu amigo que você troca ideia para poder validar alguma coisa, sabe? Então, vou sentar num bar com alguém para conversar sobre uma ideia que eu tenho para validar. Ao invés de fazer isso, eu posso fazer com a IA generativa e trocar com ela. Mas se eu não entender que eu estou trocando com uma inteligência artificial que tem uma base, tem por trás, e levar a ferro e fogo que ela está me dando, não vai para um caminho muito legal, né? Uma dica é usar a IA como um adversário, né? Você tem uma ideia preconcebida e fala assim, eu estou achando que isso é tal coisa, mas pergunta para ela o que tem de errado no meu pensamento. É isso. Não que ela vai ser um guru, mas vai te dar uma macaqueada ali e falar assim, pô, talvez olhe por esse lado. Vai te dar um ponto de visão diferente, né? É lógico, concordo. Tá bom. Esses dias eu ensinei IA não, é muito profundo isso também, mas eu usei um pouquinho do chat com a minha filha em termos de... Tava explicando para ela sobre o prompt ali, a geração, tal, como usar a favor dela. E aí a brincadeira era assim, ela tinha que criar uma história. Só que ela ia colocando nas palavras dela, tem fulano, tem ciclano. Ali trabalhando o lado criativo dela, só que aí sai aquelas histórias, né? Você vê que não é uma história de livro ainda, né? Então, ok. Pegamos essa história, joga no ChatGPT e me devolve. Aí ela melhora aquela narrativa. Ela, pô, legal, papai. Aí melhora um trecho, dá uma dica aqui, outra ali. E aí, acho que é onde as crianças começam a ficar encantadas é na geração de imagens. Isso é legal, né? Putz, aí a gente começou a ilustrar a história. Isso é tangível, a criança começou a entender. Tipo, e se eu pedir isso? Aí você vê uma criança brincando com um prompt e melhorando a imagem. Não, mas essa bruxa aqui, coloca isso aqui. Cara, é muito louco. O trabalho do ilustrador dava um trabalho pro cara mudar uma imagem, né? Pô, mudar um sombreado. Se eu te mostrar nossas histórias, é impressionante, né? Sacanagem, cara, sacanagem. É muito louco. Bom, Moisés, falando de desafios comuns nessa jornada sua como CTO, eu acho que tem a questão da IA, isso é muito top, só que tem toda a questão de escala. Né? Você pegou uma startup ali com uma plataforma legada, eu tive a sorte de acompanhar isso de perto, mas vocês conseguiram escalar, passaram por todos os desafios ali de uma startup, desde o inicinho até de fato escalar. Tem clientes grandes como Gerdau, por exemplo, aí entre outros. Quais desafios comuns você entendeu na jornada de um CTO de startup, assim? Cara, eu às vezes fico refletindo, né, sobre o início lá na Trademaster e tal. Eu acho que o principal desafio dentro de você criar uma empresa é você conseguir criar ela com uma base de gestão muito sólida desde o início, assim. Acho que esse é o desafio principal e isso passa muito por cultura da empresa, assim, né? Então, na Trademaster, a gente não se preocupou com isso no início, assim. A gente queria crescer. Vamos crescer. E aí chegou um momento que
a água bateu na bunda e falou assim, ó, vocês precisam olhar para a cultura da empresa, vocês precisam olhar para a gestão inteira da empresa. Como que as pessoas estão olhando a Trade Master. Então, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu começaria por ali. Assim, eu pensaria em primeiro olhar a parte de gestão e cultura antes de sair contratando 70 pessoas como foi em um ano. Né? Eu acho que isso a gente poderia ter feito diferente. Então, o desafio ainda do CTO, eu acho que com tudo que a gente já falou aqui, de como hoje, tecnicamente, está tudo mais fácil, né? O acesso está mais fácil à tecnologia, isso deixou de ser uma dor, você ter acesso à tecnologia. A dor hoje está em pessoas. Assim. Acho que a nossa dor no mercado, todos os temas que a gente possa conversar aqui, elas vão passar por pessoas, e pessoas hoje é um problema para a gente ter pessoas qualificadas. E aí não é nem pessoas formadas, é pessoas qualificadas, pessoas que entendem o que é aquilo, entendem o que é TI, queiram. Acho que teve uma migração muito grande para a área de tecnologia, de pessoas que vieram atrás de, sei lá, de um grande salário. Alguém contou alguma coisa para eles um dia e falou, você vai ganhar muito dinheiro lá. E essa galera não se sustenta no meio, né? Não consegue se manter. Então, hoje, acho que o desafio maior como CTO está nesse caminho, assim, né? Na Trade Master, a gente está começando... A gente vai começar 2024 agora da maneira como eu gostaria de ter começado em 2018, quando eu entrei. Né? Então, esse é o paralelo. E junto com isso tem essa ânsia do crescimento, que são as duas coisas que vêm junto. Então, você tem o desafio de inovar, você tem o desafio de aprender o negócio, você tem o desafio de crescer, mas você tem um desafio muito grande de gestão de pessoas ali, que hoje é o que gera game change nas empresas. Assim, né? Legal. E resultado, né? Você tem que entregar resultado. Exatamente. E falando de pessoas, acho que 2 perguntas atrás a gente falou de universidade no contexto de regulamentação. Como é que você vê a parte de formação de novos talentos? O pessoal de base, geração Z, agora que chega acabando de ser formado. Eu acho que a gente tem que repensar o modelo educacional desde a base. Assim. Eu acho que o Brasil tem que repensar o modelo educacional desde da educação infantil. Não é só na universidade. Assim. Eu acho que a universidade tem algumas... Eu conheci uma universidade há pouco que mudou a forma de como ela ensina, é orientada a projeto, é uma universidade de TI. Mas eu acho que a gente está longe disso. Assim. E a gente vai ter um período de deserto ali, que é uma geração que vai dar trabalho de se adaptar. Assim. Né? Eu acho que a gente brinca... E os mais velhos brincam que a gente vai ter emprego ainda por muito tempo, porque a nova geração tem uma dificuldade ainda para lidar com pressão, para entender que nem tudo é da maneira como a gente quer. Nem tão imediato, né? Não é uma rede social, né, o trabalho. Exatamente. Então, é uma dificuldade. Assim. Lá na Trade Master, a gente tem sido mais rigoroso no processo de contratação para tentar evitar de trazer pessoas que não vão conseguir produzir, né? Eu acho que... E aí isso vai dificultando cada vez mais, né? Vai fechando o nosso aquário cada vez mais. A Maisa está lá ajudando a gente no processo e sabe como é difícil, assim. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente vai... Eu ainda não consigo prever qual que é o tamanho desse deserto. Mas eu acho que vai ficar cada vez mais difícil para a gente... E a gente, como empresa, tem que se adaptar a entender qual é a melhor forma de ajudar essa geração. Porque a gente precisa deles, né? Não tem jeito. Chega uma hora que você vai precisar lidar com eles e usá-los e tal. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente tem buscado lá na Trade Master, junto com a Maite também, em criar alguns mecanismos de como que a gente pode trazer essa geração para um mundo diferente da qual elas acharam que existe. Entendi. E para nós também mais velhos, vou me encaixar nisso também, é um desafio, porque a gente vai ter que aprender cada vez mais. Cara, sei lá, tô com 30. Molecada de 18, daqui a pouco é o cara que tem seu filho de 10, daqui a pouco ele tá no mercado também. Eu espero, Exatamente. sei lá, tá com 60 ainda trabalhando bem, tranquilo. Ou seja, eu vou ter que conviver com um moleque que tá com... Meu filho tá com 2. Exato. Aí vem a geração 0, 1... Tem, depois do Z tem o quê? A gente vai ter saudade da geração Z ainda, que tem outras vindas. Tem. A gente vai ter que Mas se adaptar. eu acho que ainda... Eu acho que o mundo como um todo já entendeu que a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas ela gerou um problemão pra gente.
E eu acho que começa-se a pensar agora, e aí talvez quando meu filho tiver filho, né, meu filho de 8 anos, quando ele for ter o filho dele, talvez alguma coisa tenha se redesenhado para ajudar a geração que vai vir ali. Mas, com certeza, a geração do meu filho, a geração que está se formando agora, a geração que está com 22, 23 anos. Então, todas essas gerações aqui são gerações que a gente vai ter que aprender como encaixar eles no mundo real. Eu acho que esse seria a clareza. Assim. Acho que eles idealizaram uma bolha quase que online e essa bolha não existe, né? Então, eu acho que é isso. Vai ser semana de trabalho de 2 dias daqui a pouco. Com certeza. Vai ser A minha já é. E aí o mundo para, né? E aí o mundo para. Dias. Ninguém come, ninguém sai de casa, porque... A sua já é? A minha é. Só não conta pro meu chefe. Mas Em 3 lugares diferentes, né? em 3... Double job. Triplo. Deixa eu te falar de um assunto que todas as gerações gostam. É inovação. O próprio produto da Trade, do ponto de vista do cliente dela, já é uma inovação. Já é. Na área financeira. Perfeito. Então, a Trade está no meio do caminho de prover uma inovação em serviço financeiro, mas ela também precisa inovar em eficiência operacional e tudo mais. Isso passa por inovação aberta, por exemplo. Como é que você vê essa questão de inovação aberta, por exemplo? A inovação aberta para a gente, eu acho que ela gira muito em torno de fazer testes em conjuntos, mas não levar aquela inovação junto para frente, assim, porque quando a gente entra no nosso mercado, se eu inovar de uma maneira onde eu tenho a contribuição do mundo aberto, inovando comigo, aquela inovação deixa de ser competição, né? Deixa de ser competitiva para mim no mercado, e eu preciso disso. Tá claro. Né? Então, eu acho que no mundo corporativo, ele vai muito... Eu acho que aonde a gente vai ter muita inovação aberta? Na prevenção à fraude, à segurança, que são temas comuns a todo mundo e que não gera tanta competitividade. Na verdade, ela gera todo mundo querendo se ajudar a ser mais seguro, né? Para poder prestar serviço de uma maneira mais tranquila. Então, ali eu enxergo uma inovação aberta bem tranquila. Mas inovar em termos de criar produto novo ou de criar algum diferencial para o meu cliente, não tem como, porque aí eu perco a competitividade de mercado. Claro. Né? Talvez então, para eficiência operacional faça mais sentido. também. Segurança, eficiência operacional. Exato. Para novas linhas de oferta já não, porque aí você... Exatamente. Faz parte do core, da essência, da competitividade, né? E até a eficiência operacional tem que ver o que escolher, assim. Porque se eu abro a minha casinha operacional de como eu trabalho, aquilo pode ser também um diferencial que eu tenho em relação ao meu concorrente. Né? Então, a gente tem um concorrente muito claro de mercado e sempre que a gente entra em algum cliente que tinha eles ou que tem eles, a gente escuta que a gente é mais ágil, que a gente é melhor, que a gente é mais eficiente. Então, se eu vou fazer uma inovação aberta com esse cara e o operacional dele é pior que o meu, no tema operacional, eu acabo criando uma competitividade ali que não existe, né? Que não precisaria. Então, eu acho que esse é o lance, assim, tem que tomar cuidado. Eu acho que é bom para temas que são dor em comum, né? Então, segurança, por exemplo, que para mim é uma dor mundial hoje, para mim seria muito factível a gente fazer inovação aberta nisso. Qual dores mais, assim, por curiosidade mesmo, tem em comum no mercado financeiro hoje? Você falou cobrança, a própria fraude, né? Antifraude, né? Cara, o básico é sempre cobrança, fraude, você conseguir conceder da maneira certa, porque o conceder da maneira certa, às vezes as pessoas falam, mas o conceder é só você ver quem é bom, quem é ruim, e na verdade não é isso. O conceder o limite correto, no nosso caso, é eu conseguir conceder um limite que atenda à necessidade e à expectativa, tanto do comprador quanto da indústria. Então, às vezes, eu vou analisar o Caio e o potencial do Caio é de R$50 mil. Mas a indústria, porque tem uma relação com o Caio de 15 anos já comprando dele, ela sabe que o Caio é dona de mais outras 3 empresas que não aparecem nesse balanço que eu recebi aqui. Então, ela acha que o potencial do Caio é de R$100 mil. Eu tenho que ter uma inteligência que eu consiga cruzar isso para poder atender o anseio da indústria de eu dar R$100 mil para ele e ter a segurança que o Caio vai me pagar os R$100 mil que ele está pegando comigo. Né? Que não foi o que o seu dado te mostrou. Exatamente. E daí vem a gente absorver muito dado de várias fontes. Então, a gente recebe dado da indústria, recebe dado de fontes externas, recebe dado, às vezes, do próprio comprador, que o cara quer mais limite, então ele se propõe a entregar mais informação para a gente. Então, tudo isso para a gente hoje é o nosso
o nosso ouro, vamos dizer assim, está ali, né? Na forma de como a gente minera, da forma de como a gente entende esses dados para ser mais assertivo na hora de conceder o limite. Legal demais. No caso da indústria que você dá exemplo, é que a indústria para eles é um convênio, né? Você tem um convênio com a indústria. E falando de... a gente sempre fala roda e volta para a IA, né? Mas você falou que você pega dados de várias fontes e a gente fala de IA muito, e IA sem dados não existe. Perfeito. Como você enxerga o nosso nível de maturidade em relação ao trabalho, ao manuseio de dados hoje? Aí eu estou perguntando já na sua visão geral, não precisa ser só em startups. Como que sua percepção sobre eu acho que as empresas, na grande maioria, elas... Eu acho que teve um boom, há uns 3 anos mais ou menos atrás, 4 anos, de que dados dados é o futuro, todo mundo tem que ter dados e tal. E aí houve uma corrida para aquilo. Como tudo, acho que teve muita empresa que errou na hora de construir, na hora de entender como estruturar o dado para poder consumir. E agora a gente está no momento, por conta da IA generativa, de que o cara está olhando e falando, pô, mas a forma como eu estruturei não atende, eu não consigo usar essa tecnologia, ou eu não consigo plugar isso aqui. Então, vai ter muita empresa reescrevendo essa parte, né, estruturado. Eu acho que a gente já tem um feijão com arroz no mercado muito bem estabelecido de como fazer a gestão dos dados. Eu acho que isso já está bem difundido já, das pessoas entenderem como criar um data lake, quais são os padrões de mercado que a gente tem que usar. Mas é claro que tem um diferencial para cada nicho, né? Então, uma coisa é a gente virar e falar assim, vamos guardar o dado de telefone de uma maneira igual para todo mundo, porque aquilo vai facilitar a nossa vida. A outra coisa é virar e falar, como é que eu vou gerenciar o meu score de crédito, por exemplo? Que é só eu que tenho, não é todo mundo do mercado que tem. Então, tem as coisas que são mais específicas. Mas eu acho que o mercado nesse tema, Caio, eu acho que ele já está mais maduro no sentido de entender o como fazer. O que eu acho que está acontecendo no mercado é que, por conta da IA generativa, tem muita empresa tendo que refazer o que fez, né? Então, está correndo atrás agora para poder organizar de uma melhor forma. E tem empresas que já estão com aquilo já pronto, mas ainda não conseguiram extrair inteligência daquilo, que é um outro problema, né? Uma coisa é você ter os dados organizados, é você ter os dados ali de livre acesso. A outra coisa é você estudar sobre eles e saber de qual inteligência você vai extrair dali, né? Então, o que aquilo vai te ajudar realmente no seu negócio? O que aquilo vai te diferenciar do mercado? O que aquilo vai auxiliar no seu produto, né? Aquela quantidade de dados que você tem. Então, lá, os dados hoje, ele auxilia a gente na concessão, auxilia a gente na prevenção à fraude, auxilia a gente na nossa performance de cobrança. Mas, por exemplo, o telefone e endereço é um dado que, cara, é defasado no B2B gigantesco, assim. Gigantesco. Você consulta a Receita, o cara está no primeiro endereço dele da Receita. Ele já mudou 5 vezes. O endereço que está lá é o primeiro. Você consulta a indústria a qual esse cara compra, ele tem um telefone que já não é mais o telefone do cara. O cara já mudou de telefone. Então, o cadastro ainda é uma coisa que é muito difícil no mundo básico B2B. E ainda dói, né? Ele é básico, mas é uma coisa ainda muito difícil para você. Por mais que a gente compre informação, enriqueça, né? Cara, quando você faz o funil de cobrança, de tentativa de chamado, é absurdo, assim. Você vai conseguir falar com 2%, 3% do que você começou fazendo o funil, sabe? Eu acho que todos os projetos de dados, de certa forma, eles barram em alguns projetos estruturantes, né? Total. Então, vamos fazer tal coisa com dados. Putz, cadê a versão 1 é muito fácil, né? A versão 1 é muito fácil. Exato. Não, total. É que com as tecnologias de transformação hoje, isso facilitou um pouco, assim, né? Então, hoje você consegue consumir dado de qualquer base, de qualquer tipo, dá um trabalho, que é o que você está falando. O cara vai ter que entender onde que ele vai buscar, como vai buscar, de que forma. Tem sistema que você não pode ir lá bater a cada 5 minutos, que você vai derrubar o sistema para trazer o dado, né? Então, você vai ter que fazer um outro processo. Mas a tecnologia está muito fácil, assim, transformou isso de uma maneira muito simples. Eu acho que o mais complicado é a regra de como você tira do sistema origem e guarda no Data Lake, né? Então, qual que é a regra transformacional que você vai usar? Você vai guardar ele bruto no Data Lake? Ou não? Você já vai guardar ele com um pedaço ali de camada já tratada, né? Já refinado? Qual que é o ganho?
Mas se eu não guardar ele bruto, depois eu vou ter que querer fazer alguma outra coisa que eu vou precisar dele bruto e ele tratado já não me atende. Essas decisões são as decisões que eu falo que agora tem muita gente refazendo. Porque já guardou o dado tratado e precisa dele bruto. Ou porque guardou ele bruto e precisa dele tratado. É aquela ideia de guardar hoje para o insight que alguém vai ter no futuro. Exatamente. Né? E antigamente era caro guardar, tudo bem. Exatamente. Mas agora tá barato, né? Exatamente. Hoje já tem... Aproveitando esse gancho, como que a gente pode viabilizar a guarda desse volume de dados de forma mais acessível, na opinião de vocês? Eu acho que o cloud, né? Porque não se fala muito Data Lake sem cloud hoje, mas tem técnicas ali específicas de cada cloud para diminuir redundância, até para o life cycle do dado cair para um armazenamento mais barato, de acordo com o tempo que ele não foi acessado. Acho que Legal. Mas passa por FinOps, né? Passa por um uso consciente da cloud, né? Não, e tem cloud que não te cobra para você guardar, né? Ela te cobra pelo acesso. Então, tem isso também. Às vezes, se você só quer guardar, você vai criar lá um repositório, uma tabela específica e vai guardar. Você vai ser cobrado quando você for acessar aquele dado e de que forma você vai acessar. Então, tem essas opções no mercado, que é como o Gus falou, que te dão a capacidade de guardar. Mas eu acho que... Eu não acredito mais que você possa guardar por guardar, sabe? Eu acho que guardar por guardar, ele não te traz... É tipo... Sabe quando você tem muito armário em casa e você sai guardando as coisas? E aí você guarda coisa que você nunca usou na sua vida. Quanto mais armário você tem, mais coisa você guarda. E daqui 10 anos você abre e fala assim, nossa, eu tenho isso aqui, mas por que eu guardei? Porque eu imaginei que eu ia usar. Eu acho que o dado está um pouco nessa linha. Assim, ou você hoje guarda sabendo para quê e como, ou você não guarda. Não vale a pena. Porque no nosso caso lá, eu tenho todo o histórico de pagamento do cara com a indústria. 1 ano e meio, 2 anos, esse dado já não vale mais nada para mim. Tem um período também, né? Tem uma linha de corte. Entendeu? Então o comportamento do passado muda, né? A corporação é diferente. Exato, né? Entendeu? Então, se eu virar e falar assim, vou guardar todo o histórico de pagamento que o cara transacionou com a Trade Master desde o início. Para quê? Não, um dia pode ser que eu faça alguma coisa? Não vale a pena, entendeu? Eu acho que tem um pouco do custo da oportunidade ali, de como fazer isso, assim. Boa. Alguma pergunta? Eu ia perguntar como é que o Moisés se atualiza em relação a novidades, blogs, livros e tudo mais. Perfeito. Cara, eu gosto muito de ler. O ano passado eu li bastante e eu até comecei a estimular o meu time a ler, lendo um livro com eles, assim. Então, a gente leu um livro cada 2 meses, mais ou menos, e a gente debatia sobre o livro isso depois, né? Então, obviamente, livros que são orientados ao nosso mundo ali. Eu fiz isso com eles. Confesso que de dezembro para cá não tenho lido nada em termos de livro ainda. Preciso escolher qual vai ser o livro agora de fevereiro. Mas eu consumo muito paper, né? Então, muito paper dos canais MIT, startup. Tem muita fonte de informação boa. Gosto de consumir sobre economia no Valor Econômico, então esses papers tradicionais assim são bons para isso, para você entender como é que está o mercado. Mas de tecnologia específica eu consumo isso, sou muito... Cara, todo blog que tiver interessante que eu acho, eu tô lá nele lendo. E eu tiro, cara, quase que, 1 hora por dia para ler paper, assim. Então, de manhã eu acordo cedo, depois que eu treino, faço minhas coisas lá, em algum momento eu vou pegar os papers para ler do dia, para me atualizar o que está acontecendo em tecnologia, assim. Mas eu gosto muito de me atualizar sobre o mercado, assim, porque eu acho que a inovação, ela não vem só na base da tecnologia, né? Então, um mantra que eu tenho lá na empresa com todos os profissionais de tecnologia é que a gente precisa conhecer profundamente o negócio. Assim, não basta você conhecer ele superficial, sabe? Eu acho que hoje, quem é de tecnologia e não conhece negócio, o cara não inova, assim. Né? Ele pode melhorar, ele pode evoluir alguma coisinha, mas inovar, criar coisa nova, dificilmente, se ele não conhece o negócio, que traga... Ou até trazer insights de outras inovações, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu estava falando de IA, né? Eu estava estudando um case de uma empresa na Suécia que usou a IA generativa de uma maneira quase que no back-end da plataforma deles para poder evoluir o processo de cobrança. Eu ainda não sei, eu estou na metade do estudo ali, mas eu estou estudando isso, que é de uma empresa na Suécia
Então, essas coisas eu gosto de ler, assim. Então, eu me atualizo dessa maneira, assim. E livro sempre, cara. Acho que livro não vai morrer nunca. Acho que quem é escritor tem que continuar escrevendo. Eu ainda não tenho esse know-how. Livro físico ou... Mas, eu sou old school, cara. Pra mim tem que ser físico, tem que ter papel. Tem que segurar, né? O Kindle ou notebook, o iPad, parece que me cansa mais, sabe? E tira mais a minha atenção, assim. Eu não consigo me focar, assim. O papel não. O papel pra mim... E o papel... Você vai virando página, você vai vendo quanto que você já leu. Pra mim é esse aqui de chave, assim. Minha ansiedade, ela... Eu uso os dois. Sim. Uso o Kindle, o tablet e o papel. Ultimamente tenho lido mais o papel, porque você vê o negócio andando. Não só o percentualzinho que você vê lá, porra. O meio, o fim, você já tá sabendo. Exatamente. Tem essa. E eu sou acumulador, então eu gosto da biblioteca, ficar enchendo lá. Legal. Falando em livro, Moisés, a gente tá depois da virada do ano, os convidados aqui, eles deixam uma dica de leitura. Tá bom. Né? Tem algum livro que você deixa para os CTOs, líderes de tecnologia, como referência aí que você leu e gostou muito? Cara, eu li o último que eu li, chamei O Essencialismo, que ele fala muito sobre o falar não para as coisas que atrapalham a sua vida, assim. Legal. E isso para mim fez muita diferença no dia a dia como CTO, porque eu sempre tive um perfil de querer abraçar o mundo e resolver todos os problemas, assim. E esse livro me mostrou que não é assim, né? Então ele tem um gráfico bem claro do quanto de energia você coloca quando você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e quando você fala não para 4 e foca em uma, e o quanto você faz aquilo melhor e mais fácil. Então, esse livro é um livro muito bom. Eu não sou muito bom de nome, mas depois eu falo um outro para vocês, e aí vocês falam um dia aqui que é sobre liderança, que é de um cara que é ACEO, que, se eu não me engano, é Liderança Extrema, o nome do livro. É o David Goggins? Não me lembro. Ele tem um canal no YouTube também, deve ser, é o cara mais famoso. Esse cara, para liderança, para quem quer entender o que é fazer liderança de time e a diferença de como um líder faz dentro de uma squad, um líder bem escolhido, e de uma squad para gerar alta performance, e a diferença de um cara que pega um time de alta performance, mas não é um bom líder, esse livro deixa isso claríssimo, assim, é impressionante. Ele é muito bom também. São os 2 livros que, para mim, o ano passado foram divisor de águas. Ele não é um fortão careca? Ele mesmo. YouTuber? É ele mesmo. Eu acho que eu sigo no Instagram. Acho que é Extreme Ownership, talvez. É isso, acho que esse é o nome. Em inglês é esse mesmo. Falta o nome dele agora. Liderança Extrema, é isso mesmo. Moisés, obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo. Seu tempo, eu sei que a agenda é corrida. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. A gente... Muito bom. Em breve pode marcar mais vezes, né? Sem dúvida. Trazer mais gente da trade aqui pra gente falar do mercado de... Claro. Pagamentos, crédito, fintechs, enfim. Dados, IA de novo. Vamos falar. Sou o chatão do dados. Vamos ser. No final do ano a gente vai ter case para trazer, aí a gente traz aqui para vocês. Fechado. Muito obrigado. Valeu, obrigado novamente. Obrigado, Gus, mais uma vez. E até mais. Até a próxima aí, galera. Deixa o like. Obrigado. Né? Like. Tô aprendendo. E marca.